Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que começou essa semana uma saga muito especial aqui no canal, contando a história completa dos quadrinhos de Locke and Key. Eu já lancei um vídeo contando a origem da família e um vídeo narrando os acontecimentos dos arcos 1 e 2, e hoje nós vamos falar aqui do segundo ato da série que engloba os arcos Crown of Shadows e Keys to the Kingdom. Bora lá então! A história do arco Crown of Shadows começa logo após o fim do arco anterior. Lá na mansão Key House, a Nina Locke acorda o filho mais velho dela, o Tyler Locke, completamente bêbada e desolada. Uma coisa importante que faltou eu dizer no último resumo é que aqui nas HQs, ao contrário da série da Netflix, a Nina não tá curada do alcoolismo dela. Ela passa os dias bêbada com vinho e esse alcoolismo piorou muito desde que o marido dela faleceu. Ali no quarto do Tyler, então, ela conta pra ele que o Brian, que é o namorado do Duncan, tio dele, foi atropelado por um carro. A Nina diz que vai precisar ir até Provincetown para dar apoio pro Duncan nesse momento difícil, porque o Brian tá em coma no hospital. E o Tyler diz que ela pode ir despreocupada, que ele vai tomar conta da Kinsey e do Bolt. Enquanto isso, ali mesmo na Key House, o Dodge / Zack tá ali andando pela casa de madrugada, pega a chave fantasma que ele tinha roubado lá no primeiro arco e vai até a porta fantasma lá na sala de estudos. Ele se separa do corpo dele e vai como fantasma até o fantasma do Sam Lester para poder ter uma conversa com ele. Caso vocês tenham se esquecido, o corpo do Sam Lester morreu, mas o espírito dele ficou preso ali no terreno da Key House, porque o Dodge empurrou ele pela porta fantasma antes que ele morresse. E aí, nesse momento, quando o fantasma do Sam encontra o fantasma do Dodge, ele percebe que o fantasma dele tem uma coisa muito esquisita, que é uma espécie de criatura demoníaca acoplada na alma dele. Até aqui, quando você tá vendo essa série de HQs sem saber dos spoilers, por exemplo, sem ter assistido o meu vídeo onde eu falo da origem da Key House e falo da origem do Dodge, se você não tem esses spoilers, você acha que o Dodge é só um indivíduo muito cruel que morreu no passado, lá nos anos 80, e que foi trazido de volta pela Ellie através da chave do Echo lá na Casa do Poço. É somente aqui então que nós leitores olhamos para essa cena, vemos a alma do Dodge e percebemos: tem alguma coisa errada com essa alma, tem algo a mais nessa história, tem um parasita ali que é meio medonho. A única explicação sobre esse demônio parasita na alma dele que o Dodge dá pro Sam é que aquilo ali é a garantia da felicidade dele, que no passado ele era uma alma infeliz, mas que agora ele conhece a felicidade graças àquilo ali. E ele diz que o Sam pode conseguir isso também, basta que ele ajude ele nos seus planos. Então ele pergunta pro Sam se ele conseguiu encontrar a chave ômega. O Sam fica com muita raiva, porque o que ele queria mesmo era ganhar um corpo novo. Ele fala pro Dodge que não vai mais trabalhar com ele e que ele pode se virar para encontrar essa chave ômega sozinho. Então acontece uma briga entre fantasmas. É isso aí mesmo que vocês ouviram, Brasil. Rinha de espírito. Os dois fantasmas lutam porque o Sam tá tentando entrar dentro do corpo que o Dodge deixou sem vida lá na porta. Os dois espíritos competem pelo corpo. Eles acabam entrando no corpo juntos e lutando lá dentro para ver quem consegue possuir aquele corpo. Mas por fim o Dodge consegue vencer o espírito do Sam e expulsa ele dali. Toda essa bagunça faz com que a Nina escute esses barulhos estranhos e desça até o andar de baixo para ver o que está acontecendo. E antes que ela veja o Dodge, ele usa a chave de qualquer lugar para fugir dali. Só que, assim que ele foge, ele confere as chaves na mão dele e percebe que ele deixou uma das chaves para trás, a chave do Echo. E é essa chave que a Nina encontra jogada ali no chão. Bom, no dia seguinte, lá na Academia Lovecraft, a Kinsey acaba fazendo novas amizades. Até então, as únicas amizades que ela tinha feito eram a Jackie, que praticava corrida junto com ela, e o Zack, que é o Dodge, né? Com quem ela tava meio que ficando agora, mas sem todo mundo saber por enquanto. Só que tem dois carinhas que estão de olho nela, que acham ela gata, que são o Scott e o Jamal. Esse Scott toma uma iniciativa de se aproximar dela e para chamar a atenção dela, ele convida a Kinsey para eles irem numa aventura até as cavernas do afogamento, onde ele garante para ela que viu o nome do pai dela escrito numa rocha. Eles partem nessa expedição então num grupo formado pela Kinsey, os dois meninos, o Scott e o Jamal, e a Jack, a amiga dela.
Chegando nas cavernas, eles percebem que a maré tá alta e que a caverna tá inundada. Não dá para eles chegarem até onde eles queriam porque tá tudo coberto de água, mas é aqui que o fato da Kinsey ter tirado o medo dela de dentro da mente começa a mostrar efeitos mais sérios. A Kinsey ignora todo o perigo daquela gruta e vai indo cada vez mais fundo, forçando os meninos a irem junto com ela, e acaba convencendo o Scott a mergulhar na água junto com ela para que eles possam ver o nome do pai dela escrito na rocha. Acontece que as grades, os ferros e as escadas construídos ali naquele local eram muito velhos, e a escada onde o Jamal e a Jack estão esperando pelos dois acaba quebrando e caindo, e fica todo mundo preso ali na água. A Kinsey e o Jamal então empurram o Scott e a Jack para cima para que eles alcancem um suporte de ferro. Então o Scott e a Jack têm a oportunidade de ficar fora da água, que está congelando de fria, né? Então assim eles têm mais chances de não morrer de hipotermia. O Jamal e a Kinsey, por sua vez, eles ficam na água tremendo de frio, e logo eles concluem que, como ninguém vai aparecer ali para salvar eles provavelmente vão acabar morrendo congelados, né? Como eles acham que eles estão prestes a morrer, então a Kinsey dá meio que um presente pro Jamal para ele se sentir bem e dá um beijo nele. Só que logo depois desse beijo, ela tem uma ideia de derrubar a passarela de metal para que eles possam usar a própria passarela caída ali como uma escada para sair dali. Assim então, ela consegue salvar os amigos. O Scott nesse momento joga fora um bastão luminoso que ele estava usando como lanterna e ele afunda na água, revelando para nós leitores que lá embaixo tinha não apenas o nome do Randall Locke escrito na pedra, mas também o nome de vários amigos dele, inclusive um tal amigo que tinha o apelido de Dodge, e que lá no fundo tinha um cadáver em decomposição ao lado de uma porta com o formato do símbolo ômega. Enquanto isso, lá na Key House, o Tyler e o Bold descobrem a chave gigante, e mesmo sem usar ela só pelo tamanho dela e pelo símbolo, eles meio que já entendem o que essa chave é capaz de fazer. Ao mesmo tempo, a Nina chama o detetive Mutuco e mostra para ele a chave que ela encontrou. Ela diz para ele que lembra que o Sam Lester ficava falando sobre umas chaves na noite em que atacou eles, então ela acredita que aquela chave pode ter algo a ver com isso. O detetive vai embora, leva a chave com ele, e aí a Nina está se preparando para ir embora para Provincetown, onde ela vai visitar o Duncan e o namorado Brian em coma, né? Até que a Kinsey entra no quarto da mãe e encontra várias garrafas de bebida alcoólica pela metade. E é aí que ela descobre que a mãe voltou a beber descontroladamente. As duas acabam tendo uma discussão muito pesada, e como a Kinsey não tem mais o sentimento do medo nem da tristeza dentro dela, ela acaba não medindo palavras e não tendo sensibilidade nenhuma para falar com a mãe. Ela fala umas coisas muito pesadas para ela e termina dizendo que se a mãe bater o carro e morrer, ela não precisa esperar que a filha derrame uma lágrima sequer por ela. A Nina fica destruída então com as palavras da filha e pega o carro para Provincetown completamente em prantos. Os meninos ficam sozinhos então à noite, e quem é que usa o fato dos meninos estarem sozinhos para fazer filha da putagem? Ele mesmo, o Dodge. Ele está obcecado em encontrar a chave ômega, então ele decide que ele vai ter que enfrentar os meninos para arrancar deles tudo que eles sabem sobre as chaves. Ele usa a chave de qualquer lugar para invadir a casa e ir até o porão, porque ele sabe que lá no porão, em algum lugar, está escondida a chave das sombras. Ele encontra essa chave, que há de uma passagem por um túnel subterrâneo debaixo da mansão, e leva até a coroa das sombras. Com a coroa e a chave das sombras em sua posse, ele consegue controlar todas as sombras ao seu redor, fazendo as sombras tomarem a forma que ele quiser, sendo capazes de ferir ou até matar alguém. E usando essas sombras, ele também consegue disfarçar a sua própria aparência. Como ele não pode aparecer com o rosto de Zack para os meninos, né? Ele se disfarça numa silhueta que lembra a sua forma feminina, porque ele pensa assim: já que o Bold tem medo da mulher do poço, é bom que ele saiba que a mulher do poço voltou e vai continuar ameaçando ele até ter o que ela quer. E assim ele começa o ataque aos meninos. Galera, esse ataque das sombras é uma das cenas que fazem valer a pena ler essa HQ. As ilustrações são incríveis e as sombras que atacam os meninos são algo realmente medonho e ameaçador. Elas machucam eles de verdade e atacam ferozmente sem dó nenhuma. O Dodge, disfarçado como Rainha das Sombras, questiona o Tyler sobre onde estão a chave do Eco e a chave ômega. E aí o Tyler se pergunta: pera, mas por que você quer saber a chave do poço, né? Você já tá livre do poço, a não ser
que se alguém pegar essa chave, essa pessoa pode conseguir acabar com você. Mas enquanto o Tyler está aqui preso, sendo torturado pelas sombras, a Kinsey lá no quarto dela consegue usar uma lanterna de mergulho para fazer com que uma das sombras suma por um instante. Sempre que ela liga a luz da lanterna, as sombras desaparecem. Só que assim que ela sai do quarto, a sombra que fica lá rouba a chave da cabeça que estava no seu criado mudo. Ela continua correndo pela casa, procurando onde estão os irmãos. Nisso então, o detetive Mutuco chega na casa para dar uma olhada nos meninos. Só que ele também é atacado pelas sombras que usam a chave da cabeça para abrir a cabeça dele, descobrir onde está a chave do Echo. Aí elas pegam a chave do Echo no carro dele e depois disso tiram todas as memórias em que ele tenha visto algo estranho ali na casa, para que ele vá embora como se nada tivesse acontecido. A Kinsey e o Bold então quebram uma janela e saem da casa, enfrentando as sombras com a luz da lanterna. No momento em que as sombras desaparecem por causa da luz, os dois pegam a chave do Echo e a chave da cabeça que estavam com elas e fogem o mais rápido que podem. As sombras avisam a Dodge que a menina fugiu com as chaves, e aí a Dodge larga o Tyler para ir atrás dela. Ela se transforma num lobo gigantesco e persegue os irmãos pelo exterior da casa. É então que o Tyler usa a chave gigante e consegue com ela o que ele queria. Ele se torna gigante, ficando do mesmo tamanho que o lobo das sombras. E aí começa uma luta pau a pau com ele. Os dois têm uma luta muito foda, eles vão se socando, se atacando, eles chegam a cair no mar que tem ali em volta da ilha, lutam ao lado do farol, até que o Tyler consegue explodir o corpo do lobo gigante de sombras e o Dodge cai no mar. Só que o filho da puta cai no mar com a chave do Echo que ele queria em mãos. Pelo menos a coroa das sombras fica nas mãos do Tyler e a chave da cabeça fica com a Kinsey. Depois que toda essa bagunça passa, os meninos tentam voltar para suas vidas normais, embora eles já tenham entendido que nada vai ser normal dali pra frente. O Tyler continua tentando ter algo com a tal da Jordan, e até fez pra ela um trabalho de ética, usando o conhecimento que ele colocou dentro da própria cabeça, usando a chave da cabeça, e ele deixou ela simplesmente colocar o nome dela no trabalho que ele fez. Mas aí ela chega toda puta com ele porque ela tirou um F no trabalho, porque a professora alegou que aparentemente a pessoa que fez esse trabalho só copiou as ideias do livro, não tinha compreendido nenhuma delas. Então os dois acabam não ficando muito bem. Por fim, quando a mãe dos meninos já está de volta em casa, cada vez mais depressiva, cada vez mais bêbada, ela descobre uma das chaves. Na verdade, assim, quem descobriu a chave foi o Bold. Vocês vão perceber que ele é quem encontra todas as chaves na história, porque a casa confia no irmão mais novo da família. Mas como o Bold não alcança a chave, quem acaba pegando é a mãe. A Nina fica bem curiosa então quando ela descobre que aquela chave tem um poder mágico, né? O poder de consertar as coisas que você coloca dentro de um gabinete, de um armário. Essa é a chave do reparo, uma chave que abre o armário do reparo e te permite consertar qualquer objeto que esteja quebrado. A Nina faz vários testes então, conserta pratos quebrados, conserta um banquinho quebrado e depois, no ápice do seu surto bêbado ali, ela decide consertar aquilo que ela mais sente falta. Ela pega a urna com as cinzas do marido e coloca lá dentro, esperando que o armário vá trazer o marido dela de volta. Ela sai para tomar um banho e quando ela volta, ela acha que funcionou. Ela abraça um cara ali que ela acha que é o marido dela que está de volta, mas na verdade é o filho dela. E quando ela vê que é o filho, ela fica muito irada. Ela tá tão extremamente bêbada e surtada que ela faz um escândalo, começa a quebrar as coisas e acaba deixando a urna cair e quebrar. A Kinsey chega então e confronta ela, dizendo que ela tá bêbada e que não importa se ela perdeu o marido, se ela passou por situações difíceis ou até mesmo se ela foi estuprada, nada dá a ela o direito de agir daquela forma com os filhos. E aí a mãe responde com um tapão na cara da Kinsey. A gente então tem uma cena muito tensa, muito pesada entre a família, com a Kinsey revoltada, a mãe surtada, o Bold chorando, pedindo pra família não brigar e o Tyler tentando controlar a situação. Por fim, esse arco termina com o Tyler limpando as cinzas da urna que a mãe quebrou e encontrando ali no meio das cinzas do pai a chave ômega, se dando conta do perigo que eles estão correndo, agora que eles encontraram a chave que a filha da puta da Dodge tanto procurava.
A gente começa então o próximo arco, o arco 4, que se chama Kiss to the Kingdom. E nesse arco, o Joe Hill e o Gabriel Rodrigues quiseram brincar um pouquinho ali e fazer homenagens a outros quadrinistas. Então, em algumas das HQs, vocês vão ver que eles ilustram os personagens de forma um pouquinho diferente. A primeira HQ desse arco é a que faz isso de forma mais gritante, porque ela é quase inteira desenhada no estilo do Bill Watterson, que é o quadrinista das tirinhas do Calvin e Hobbes. A história começa com o Bold lidando com o fato de que ele não tem muitos amigos, já que desde que ele conheceu o poder das chaves, ele só sabe falar de magia, de poderes mágicos, coisas desse tipo, e as crianças da idade dele acham isso bem esquisito. Enquanto isso, a Kinsey acaba revelando pro Tyler que ela e o Zack estão namorando, e isso deixa o Tyler muito puto, porque o Zack é amigo dele. Como é que ele pode estar namorando com a irmã dele sem que o Tyler esteja sabendo, né? O Tyler deixa os dois sozinhos então e vai dar uma volta para esfriar a cabeça, e enquanto isso, o Bold encontra uma nova chave congelada ali no quintal, a chave animal. Ele logo descobre que ela abre uma portinha na lateral da casa e que passando por ela qualquer humano pode se transformar em animal. E ele passa por ela achando que ele vai se tornar um animal bem forte e feroz, mas ele acaba se tornando um passarinho inofensivo. Só que ele acaba descobrindo que gosta bastante de ser um passarinho e sai voando por aí. Até que ele acaba encontrando um bando de pássaros e pouco a pouco vai fazendo amizade com esses pássaros. Porque ele pensa, né? Mamãe mandou fazer novos amigos, por que não podem ser passarinhos? O Zack se distancia da Kinsey, percebendo que o Bold descobriu alguma coisa e vai até a porta com a chave animal que o Bold deixou aberta ali. Ele atravessa a porta e se transforma num lobo, conseguindo assim controlar um monte de cachorros raivosos e levando esses cachorros para atacar o Tyler e a Kinsey. Assim que o Tyler encara aquele lobo, ele olha dentro dos olhos dele e percebe que é a mulher do poço. Ele reconhece ela do último confronto do Dia das Sombras. Os cachorros começam a atacar os dois e aí o Bold, que já se enturmou lá com um bando de passarinhos, faz com que todas as centenas de passarinhos em bando ataquem a matilha de cães em conjunto. Mas obviamente nesse ataque a grande maioria dos passarinhos é completamente destroçada. Não sobra quase nenhum passarinho para contar a história. Então assim, é verdadeiramente um sacrifício e aquele bando de aves faz para salvar a família do Bold. O Tyler e a Kinsey conseguem fugir e o Zack desiste e passa de volta pela portinha, voltando à sua forma humana. Depois disso, o Bold volta à forma humana também e acaba ficando em luto pela morte dos seus amigos pássaros. Felizmente, luta de criança dura pouco e ele acaba fazendo amizade com alguns garotos excluídos como ele, brincando de imitar passarinhos por aí. Depois disso, a Kinsey e o Tyler estão juntos com a Jordan e o Zack um dia, caminhando por aí, e eles passam do lado de um sanatório. Nisso, uma enfermeira passa levando uma paciente na cadeira de rodas, e quando a paciente olha para o grupo, ela começa a gritar Dodge, Dodge, e grita por fim Randall, Randall, você precisa Dodge. A Kinsey logo descobre que aquela é a Erin Voss, uma das amigas do pai dela que tinha ido junto com ele até as cavernas e escrito o nome dela lá na parede da gruta. Ela tenta se aproximar dela, mas a mulher se assusta gritando não, branco não, branco não. E o pessoal que trabalha ali explica pra Kinsey que a Erin desenvolveu um trauma com pessoas brancas no geral e que ela só aceita negros por perto dela. A Kinsey decide que ela precisa arranjar alguma forma de fazer contato com aquela mulher, mas o Tyler decide que ele está cansado de correr atrás de pistas sobre o passado do pai e decide deixar pra lá. O Dodge então percebe que ele precisa fazer alguma coisa, pois aparentemente aquela senhora foi mais alguém que reconheceu ele, e ele usa a chave do gênero para se transformar em mulher de novo. Com isso, ele seduz os dois zeladores do sanatório num bar ali e convence um deles a tirar uma foto da porta do quarto da Erin Voss lá dentro do hospício em troca de um nude. O zelador decide então tirar essa foto e mandar para ela em troca de um nude da Dodge. Enquanto isso, a Kinsey dá o seu próprio jeito de se aproximar da senhora Voss. Ela e o Bold encontram uma chave chamada Chave da Pele, que é uma chave que muda a sua etnia. Com essa chave, a Kinsey faz com que ela e o irmãozinho mais novo se
se tornem negros, mudando as suas características físicas. É muito interessante que nessas poucas horas em que os dois se passam por dois jovens negros, eles já sentem na pele o racismo e o olhar torto de determinadas pessoas em locais públicos, já que Lovecraft é retratado ali como uma cidade pequena, conservadora e preconceituosa. Mas sob esse disfarce, os dois irmãos conseguem acesso ao sanatório, se passando por parentes da Erin Voss. Só que antes que eles cheguem no quarto, o zelador manda a foto da porta do quarto da Erin para Dodge, e isso já é o suficiente para que ela mentalize a imagem da porta e consiga usar a chave de qualquer lugar para se transportar até lá. Ela entra lá e mata os dois zeladores a facadas. Só que antes que ela possa fazer alguma coisa com a Erin, a Kinsey chega e aí a Dodge se esconde. A Kinsey usa então a chave da cabeça para abrir as memórias da Erin Voss, mas ela descobre que ali dentro não tem quase nada. A única coisa que a senhora Voss tem na cabeça são as memórias mais recentes, que no caso são as memórias da Kinsey chegando e da Dodge mascarada matando o zelador. Só que a Kinsey percebe que cravadas no canto da cabeça estão dois nomes, o nome Dodge com a chave ômega desenhada e o nome Randall com um coração desenhado nele. E infelizmente o rosto da figura encapuzada é indecifrável na memória da Erin, o que torna impossível que a Kinsey saiba quem foi a pessoa que atacou aquela senhora ali no quarto. É então que ela se dá conta dos enfermeiros mortos ali no quarto, e isso assusta tanto ela que ela pega o Bold às pressas e os dois saem correndo dali. Depois disso, a HQ seguinte adota um estilo diferente de se contar a história. Sabe quando uma cena de um filme ou série quer mostrar uma passagem de tempo com uma sequência de várias cenas juntas, que normalmente vem junto com uma música animada tocando assim, e os personagens sendo mostrados em várias situações diferentes? É meio isso que essa HQ faz. Ela mostra tudo pelo que os Locke passaram ao longo do mês de fevereiro daquele ano, mostrando que eles não tiveram sossego, que praticamente toda semana a Dodge tentava atacar eles de alguma forma, e que com o tempo eles foram descobrindo várias das chaves escondidas na Key House, descobrindo a usar todas elas. O Tyler entrou pro time de hockey e foi espancado numa partida. O relacionamento dele com a Jordan começou a engrenar e ela convenceu ele a se livrar de um boné com um anzol que o pai dele deixou para ele, que tinha muito valor sentimental, mas que mesmo assim ele joga fora porque a menina achava brega. O Zack tenta se aproximar mais da Kinsey para descobrir onde está a chave ômega, e ela tenta se aproximar mais dele, tentando convencer ele a deixar ela abrir a cabeça dele com a chave da cabeça, para que ela possa conhecer os sentimentos do namorado, né? Obviamente, como ele não quer que ela descubra que ele é o Dodge, ele não deixa, e isso acaba fazendo com que os dois briguem feio e terminem o namoro. Os irmãos Locke descobrem sobre a chave planta, que controla as plantas da estufa da casa e faz com que elas cresçam absurdamente, e são atacados pelo Dodge, que consegue controlar as plantas da casa e machuca os três numa batalha, mas acaba sendo derrotado no final. Os três irmãos Locke começam a ter que inventar mentiras e desculpas para explicar para as pessoas ao redor deles por que eles aparecem tão machucados de vez em quando por aí. E aí a Kinsey acaba prometendo para o Scott e para o Jamal que vai deixar que eles participem de algumas das aventuras loucas da família dela. O Bold então encontra a chave do Arlequim, que é uma chave que abre um armário secreto na casa, cheio de equipamentos secretos. Ali dentro ele encontra várias das chaves, como a chave das asas de anjo, que te permite voar, a chave de Hércules, que te dá super força, deixando claro que algum dia alguém escondeu várias dessas chaves e desses equipamentos ali dentro daquele armário. A Kinsey aprende a voar e os meninos são atacados pela Dodge, que usa uma chave que controla uma coruja mecânica gigante. Depois eles quase morrem quando descobrem uma chave corrente que controla correntes em torno de uma fechadura que guarda catacumbas que ficam no subterrâneo da mansão. A Kinsey então mostra para o Scott e para o Jamal sobre a chave da cabeça e conta sobre como ela tirou o medo e a tristeza de dentro dela, deixando que eles usem a chave neles também, o que deixa o Tyler muito irritado. O Bold também chama um amiguinho dele para brincar com as chaves, e os dois ficam gigantes para poderem brincar de carrinho usando carros de verdade. E o Tyler começa a ficar puto da vida, porque os dois irmãos dele não param de trazer gente de fora para brincar com a porra das chaves.
Eles descobrem então a chave da caixa de música, que faz com que qualquer um que escute a sua música obedeça a ordem dita pela pessoa que destrancou a caixa. E a Dodge ataca eles com essa chave, ordenando que a Kinsey mate os irmãos com uma faca. Mas felizmente eles acabam conseguindo deter a irmã e desligar a caixa antes que isso aconteça. O Brian, namorado do Duncan, começa a se recuperar pouco a pouco do trauma. A Kinsey começa a se aproximar muito do Scott e do Jamal, e como os dois estão interessados nela e ela está muito próxima dos dois, isso acaba deixando os dois com ciúme. E num dia, o Scott sai extremamente chateado de uma discussão depois que ele vê a Kinsey e o Jamal compartilhando memórias um com o outro usando a chave da cabeça. O Tyler tenta fazer uma surpresa para Jordan e acaba flagrando ela traindo ele com um dos amigos dele do time de hóquei, o que deixa ele putaço e os dois terminam. E depois de terminar com ela, felizmente o Tyler percebe que ele fez uma burrada quando jogou fora o boné com o anzol que o pai dele tinha dado para ele. E sim, foi uma burrada, porque esse boné vai ser importante para a história e ele vai fuçar o caminhão do lixo até encontrar esse boné. Então galera, quando você acaba de ler essa HQ que eu narrei aqui, a sensação é que você leu 20 histórias em uma HQ. A HQ seguinte também começa fazendo homenagem a outro quadrinista, a ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Stan Lee, trazendo a arte da capa principalmente no mesmíssimo estilo das primeiras HQs do Stan Lee lançadas na Marvel. E essa HQ já mostra que nós vamos acompanhar uma breve jornada do Rufus, o filho da Ellie, lembra? Aquele que tem um transtorno mental, que não se comunica muito bem e que só conversa com os brinquedos dele, estão lembrados? Bom, o Rufus vai passar um dia na Key House para brincar de soldado com o Bold. E ali a gente vê como a mente do Rufus funciona de forma diferente. Ele realmente acredita que os brinquedos dele são soldados reais, que fazem parte de uma operação secreta. E ele se comunica seriamente com os brinquedos. Ele e o Bold começam a brincar então, até que o Rufus deixa o Bold num canto e vai até um fantasma que ele enxerga ali na casa, o Sam Lesser. O Sam fica muito surpreso quando percebe que o Rufus consegue enxergar ele, mas quando ele vê essa oportunidade, ele logo disfarça sua alma com uma roupa de soldado e diz pro Rufus que ele também é um soldado da operação e que ele tem uma mensagem secreta muito importante a ser passada. O Sam explica pro Rufus numa linguagem completamente ali de comunicação militar em guerra que eles têm sim um inimigo muito importante a deter e que esse inimigo é o Zek. E diz que para ele conseguir derrotar o Zek é simples, basta que ele consiga empurrar o Zek de volta para a casa do poço e aí ele vai estar derrotado. E por fim, o Sam diz pro Rufus que ele precisa agir rápido, porque o Zek tem uma chave que permite que ele espione os dois nesse momento e que o Rufus está sendo observado. E realmente o Zek está observando o garoto usando uma chave telescópio. Embora ele não tenha enxergado o espírito do Sam conversando com o menino, ele percebe que tem alguma coisa errada ali e vai atrás dele usando a chave de qualquer lugar. Justamente então, no momento em que o Rufus está contando pro Bold tudo que ele descobriu, em que ele tenta fazer o Bold acreditar que o Zek é um inimigo perigoso, o Zek aparece ali na cozinha da Key House, dizendo que a Ellie pediu que ele buscasse o filho dela, que já era hora dele voltar para casa. E aí quando os dois saem da casa, o Zek ameaça o Rufus brutalmente, dizendo que ele vai matar ele e a mãe dele se ele tentar contar alguma coisa para os irmãos Locke. E aí ele quebra um dos soldados do Rufus no meio, e isso é muito triste de ver, porque na mente do Rufus ele enxerga os soldados como pessoas vivas, os brinquedos são os amigos dele, então ele realmente entra em luto pelo soldado morto. Para piorar ainda mais essa filha da putagem do Zek, a Kinsey vai atrás dele pedindo desculpa pela briga que eles tiveram, fazendo as pazes com ele e reatando o namoro, dizendo pro filho da puta que ela ama ele. E o coitadinho do Rufus fica só olhando aquilo de longe, sem saber o que ele faz para conseguir avisar os Locke do perigo daquele cara. Mas nem tudo está perdido, porque o Brian, o namorado do Duncan, acorda do coma lá no hospital e diz pro Duncan que não foram só as mulheres homofóbicas que atacaram ele na noite em que ele foi atropelado. Ele conta que naquela noite tinha um garoto jovem dentro da casa deles que ameaçou ele com uma arma, e que esse garoto era branco, tinha cabelos pretos e usava um piercing de argola na boca. E aí o Duncan conta isso pro sobrinho Tyler, e na hora o Tyler fica em choque, pensando: peraí, piercing de argola na boca? Será que
E aí a gente fica super empolgado em ver que o Tyler está prestes a descobrir a verdade. Ele começa a estudar o comportamento da mulher do poço e começa a botar num calendário todas as vezes em que eles foram atacados por ela. Ele começa a perceber então que todas as vezes em que a mulher do poço atacou eles na casa, foram vezes em que o Zack não estava na cidade, dizendo que ele tinha viajado ou dado alguma desculpa. O Tyler conclui então que o Zack está envolvido com isso tudo, mas não conta pra ninguém a princípio, porque ele quer ter alguma prova primeiro. Então ele vai com a família toda assistir ao torneio de esgrima da escola, no qual o Zack está competindo, e a Kinsey está super empolgada ali de assistir o namorado competir. No meio do torneio, o Tyler decide ir embora e leva o Bold com ele, deixando a Nina e a Kinsey sozinhas na arquibancada. O Tyler leva o Bold então até a casa da Ellie, dizendo pro irmãozinho que eles estão indo lá para que eles possam devolver alguns bonequinhos do Rufus que ficaram lá na Key House. A Ellie recebe os dois enquanto ela está assando biscoitos e o Tyler pergunta se ele pode subir para pegar algumas anotações que ele precisa do caderno escolar do Zack. Enquanto isso, lá no ginásio, durante o intervalo do torneio, a Kinsey comenta com o Zack que o irmão dela foi embora e que ele anda muito esquisito, que ele está extremamente obcecado em descobrir quem é a mulher do poço e que ele acredita que descobriu quem ela é. O Zack fica desconfiado, né, e se afasta da Kinsey, pegando a chave de qualquer lugar para ir atrás do Tyler. Lá na casa da Ellie, o Tyler encontra um pote com todas as memórias que o Zack já roubou da cabeça de alguém. Só que, como era de se esperar, o Zack logo aparece por trás dele. Ele ativa a caixinha de música com a chave e diz a ordem não se mexa. E o efeito da caixinha de música faz com que o Tyler tenha que obedecer e fique imobilizado. O Zack usa então a caixinha para ordenar o Tyler a contar onde ele escondeu a chave ômega e o Tyler responde: boa tentativa, mas eu usei minha cabeça pelo menos uma vez, você não vai conseguir essa informação de mim. Aí então o Zack ameaça matar o Tyler com uma espada, mas nesse exato momento o detetive Mutuco bate na porta da Ellie. É revelado ali através de um flashback que o detetive vinha rastreando os passos do Zack. Ele investigou a morte do professor Joey, que não parecia suicídio, a morte da mãe da Ellie, a morte do Sam Lester lá na Key House e ficou extremamente desconfiado num dia em que ele ligou lá na casa da Ellie e o Rufus atendeu o telefone e disse para ele que o Zack era mau e que provavelmente mataria ele se soubesse que ele estava conversando com a polícia. Voltando pro presente então, o detetive chama o Zack, que deixa o Tyler paralisado no quarto e pede para conversar com ele. Ele diz que tem algumas perguntas para fazer pro garoto sobre os crimes cometidos nos últimos meses e quando o Zack se dá conta de que ele descobriu, ele ataca o detetive Mutuco com uma espada. A Eve se desespera perguntando o que raios ele está fazendo e aí ele enfia a espada na barriga da Ellie, atravessando o corpo dela. E como se essa morte já não fosse pesada o suficiente, a Ellie olha para ele e reconhece ele como o Lucas. Parece que a mente do Zack buga por um instante e é como se ele fosse o Lucas de novo por um segundo. O Lucas Caravaggio que morreu lá em 1988. Ele dá um beijo na Ellie, mas aí ele morde os lábios dela e arranca os lábios dela com os dentes, numa cena extremamente sangrenta. O detetive Mutuco se recupera e eles têm uma luta corpo a corpo, até que o Bold desce as escadas e o Zack faz o Bold como refém, dizendo que ele vai matar o garoto se alguém for atrás deles. O detetive fica parado para não colocar o Bold em risco, enquanto o Zack sobe as escadas com ele. E o Rufus, gente, ai meu coração, ele encontra a mãe dele morta e a gente tem uma cena de trucidar o nosso coração, em que ele beija o rosto da mãe dele completamente em prantos, chorando pela perda dela e chamando por ela. Ô Joe Hill, joga meu coração num triturador de lixo que machuca menos. O Zack escapa com um Bold pela janela do andar de cima e o Tyler só consegue se desligar do efeito da caixa de música quando os policiais chegam no quarto. Mas já é tarde demais, o desgraçado já conseguiu fugir levando o caçulinha Locke de refém. É nesse momento que a Kinsey lá no colégio acha o desaparecimento do Zack muito estranho, porque ele desapareceu e assim foi desclassificado do torneio e ela liga para a casa da Ellie. Lá, o Rufus atende o telefone, chorando, e ele conta para Kinsey, ele fala assim: o Zack acabou de matar a minha mãe e agora ele tá indo embora com a chave mágica, fugindo com o Bold. E ele completa assim: eu falo com você mais tarde, Kinsey, eu não posso deixar minha mãe sozinha. Véi,
Véi, eu vou chorar aqui nesse vídeo. O filho da puta do Zack chega lá na mansão Key House e chama pelo espírito do Sam Lester. Ele grita e diz: Sam, vem cá, eu tenho o que você queria, um corpo novo. Eu vou deixar você ficar com esse corpo aqui do Lucas. Com ele você pode ter o amor da Kinsey e aí finalmente você vai se sentir amado por alguém. E aí eu fico com o corpo do Bold, que vai me ajudar a me infiltrar entre os Loki e conseguir a chave ômega. Ele abre então a porta fantasma e sai do corpo do Zack, fazendo com que o espírito do Bold também saia do corpinho dele. Rapidamente então, o Sam entra no corpo do Zack e o Dodge entra no corpo do Bold. E eles deixam a alma do Bold presa lá do lado de fora, sem ter como voltar para o seu corpo, já que a porta está fechada. Só que aí, o Sam, que já está impaciente com o Dodge, pega ele no corpo do Bold e diz que está cansado de tudo isso, de toda essa enganação. Ele se põe a caminho da casa do poço então, disposto a jogar o Dodge lá dentro e acabar com isso de uma vez por todas. No meio do caminho, a Kinsey ataca o corpo do Zack com as lâminas do patins de esquiar no gelo que ela tem, já que ela não faz ideia de que quem está no corpo do Zack agora é o Sam e não o Dodge. Então, tomada pela raiva, pela ira, pelo ódio de ter sido enganada, a Kinsey esmurra a cara do Zack, usando a lâmina dos patins até a morte dele. O corpo do Zack morre e isso faz com que a alma do Sam Lester morra lá dentro também. O Tyler termina abraçando o irmãozinho dele, dizendo que tudo vai ficar bem, o Zack tá morto e que agora todos eles estão em segurança. E aí, a HQ termina com o Bold dando uma olhada maquiavélica para nós leitores, deixando claro que quem tá dentro do corpo do Bold é o filho da puta do Dodge. E aí é nesse momento que você joga a HQ na parede e grita: Dodge, seu desgraçado, que vilão bom do caramba. Isso aqui é um vilão bom. Enfim, galera, se você teve paciência para assistir esse vídeo gigantesco, onde eu contei todos os acontecimentos desses dois arcos das HQs, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa parte da história. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para que o YouTube te avise quando eu lançar o próximo vídeo, que vai ser o vídeo final do último ato dessa história fantástica. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!